Alegria de estarmos juntos nessa segunda-feira, dia 9 de agosto, e hoje celebramos uma grande santa, padroeira da Europa, Santa Edith Stein, que se chama no seu nome religioso Santa Teresa Benedita da Cruz, uma santa que trouxe uma grande luz filosófica, um grande entendimento da empatia, da vida comunitária, do sentido da vida, mas também nos deu uma grande aula dando a sua vida em Auschwitz por uma criança no campo de concentração. Santa, mártir, virgem e que muito influenciada, houve uma virada na sua vida através do conhecimento também de Santa Teresa d'Ávila, dos escritos, das moradas. Então, uma santa que tem tudo a ver também com o nosso carisma. Deuteronômio 10, 12 a 22. E agora, Israel, o que é que o Senhor teu Deus te pede? Impressionante. E agora, Israel, o que é que o Senhor teu Deus te pede? Apenas que temas ao Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos, e que o ames, servindo ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, e que observes os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Vê, é o Senhor teu Deus que pertence aos céus e os céus dos céus, a terra e tudo o que nela existe. Contudo, foi somente com teus pais o Senhor que se ligou para amá-los e depois deles escolheu, dentre todos os povos, a sua descendência, vós próprios, como hoje se vê. Circundai, pois, o vosso coração e nunca mais retezeis a vossa nuca, pois o Senhor Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, o valente, o terrível, que não faz acepção de pessoas e não aceita suborno. O que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Portanto, amareis o estrangeiro, porque fostes estrangeiro na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás e servirás, e a Ele te apegarás, pelo seu nome jurarás. A Ele deves louvar, Ele é o teu Deus. Ele realizou em teu favor essas coisas grandes e terríveis aos teus olhos, que os teus olhos viram. Ao descerem para o Egito, teus pais eram apenas 70 pessoas. Contudo, agora o Senhor transformou-te num numeroso povo como as estrelas do céu. Que bonito fazermos essa experiência de um Deus que nos quer finalmente próximo dele. O que devo fazer? Apenas que temas o Senhor andando em seus caminhos e o ames, servindo ao Senhor de todo o teu coração e com toda a tua alma. Não é complicado, finalmente, aquilo que o Senhor nos pede. O Senhor nos pede uma intimidade, o Senhor nos pede uma proximidade, o Senhor nos pede de andar nos seus caminhos, isto é, andar com Ele, porque Ele é o caminho, e o Senhor nos pede de servi-lo com amor, com toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, com todas as nossas capacidades, de termos um coração indivíduo, um coração inteiro para Deus. Bonito. E se fizermos assim, passaremos de um pequeno povo a uma nação numerosa. Passaremos de uma vidinha tão simples, tão sem graça, para uma vida cheia de sentido, para uma vida plena, para uma vida a serviço de Deus e dos outros. Salmo 147. Glorifica o Senhor, Jerusalém, louva o teu Deus, ó Sião, pois Ele reforçou as trancas das tuas portas, abençoou os teus filhos no teu seio, colocou paz em tuas fronteiras. Com a flor do trigo te sacia, Ele envia suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Anuncia sua palavra a Jacó, seus estatutos e suas normas a Israel. Com nação nenhuma agiu deste modo, nenhuma conheceu as suas normas. O Senhor vem nos alimentar com a flor do trigo, isto é, com a Eucaristia. Ele envia a sua palavra, que corre veloz. O Senhor vem nos alimentar com o seu amor, com a sua beleza, com a sua presença eucarística, mas também com a sua presença através da palavra de Deus. Por que somos apaixonados pelo Verbo? Por que queremos devorar a palavra noite e dia? Por que nos deixamos interpelar pela palavra? Porque o Senhor, Ele é o Verbo, o Senhor Verbo, aquele que mudou a nossa história, aquele que muda sentido à nossa existência. Mateus 17, 22 a 27. Estando eles reunidos na Galileia, Jesus lhes disse: Filho do homem, o Filho do homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, mas no terceiro dia ele o ressuscitará.
E eles ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os coletores de dracma aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga a de dracma? Pedro respondeu: sim. Ao entrar em casa, Jesus antecipou-se dizendo: que te parece, Simão? De que recebem os reis da terra tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Como ele respondesse dos estranhos, Jesus lhe disse: logo os filhos estão isentos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar e joga o anzol. O primeiro peixe que subir, segura-o e abre-lhe a boca. Acharás aí um estáter. Pega-o e entrega-o eles por mim e por ti. Bonito esse exemplo de Jesus que paga os impostos, que não se exime de pagar os impostos. E faz isso para dar também um testemunho de não escandalizar, de não provocar dificuldades no entendimento da atitude de Jesus. Pagar os impostos, cuidar das coisas do bem comum é um dever, mas é um dever que devemos viver por amor, por sermos filhos de Deus. Tudo ganha um novo sentido quando conhecemos o amor de Deus. E foi isso que aconteceu a Santa Benedita, Teresa Benedita da Cruz, uma jovem judia que tinha nascido na Alemanha, que tinha nascido no dia 1 de maio de 1987 e foi beatificada, e 11 anos depois, no dia 11 de outubro de 1998, foi canonizada pelo Papa João Paulo II. Quem é esta santa? A última de 11 irmãos, então uma família numerosa, nasceu em Breslau, na Alemanha, a 12 de outubro de 1891. No dia em que a família festejava o dia da expiação, a grande festa judaica, o Yom Kippur. Por esta razão, a mãe sempre teve uma predileção muito grande por essa filha. O pai, que era comerciante de madeiras, morreu quando a Edith ainda não tinha completado os 2 anos de idade. E a mãe, mulher muito religiosa, solícita e voluntariosa, teve que assumir todo o cuidado da família, mas não conseguiu, ao mesmo tempo, manter uma fé, uma chama viva na fé. Então, Edith perde a sua fé e com plena, como ela vai falar, com plena consciência e por livre eleição, ela afirma isso mais tarde. E vai então se dedicar aos estudos na Universidade de Breslau, e tendo como meta a filosofia. Os anos de estudo se passaram até que no ano de 1921, Edith visita um casal convertido ao Evangelho. Na biblioteca deste casal, ela encontra a bibliografia de Santa Teresa d'Ávila. Então Edith leu o livro durante toda a noite. Quando fechei o livro, diz ela, disse para mim própria: esta é a verdade. Em janeiro de 1922, Stein, ela é batizada e no dia 2 de fevereiro do mesmo ano é crismada pelo bispo da Espira. Então, em 1932, foi atribuída uma cátedra na instituição católica, onde ela desenvolve a sua própria antropologia, de maneira a unir ciência e fé. E em 1933, a noite se fecha na Alemanha. Edith Stein vai ter que deixar a docência, que ela próprio, na altura, declarou, tinha me tornado uma estrangeira no mundo. E no dia 14 de outubro, ela entra no mosteiro das Carmelitas da colônia, passando a chamar-se, então, Teresa Benedita da Cruz. Então, quando você ouvir Edith Stein, você já sabe que o nome dessa mulher é Teresa Benedita das Cruz. Teresa também em honra a Santa Teresa d'Ávila, a qual ela devia a sua grande iluminação. Após 5 anos, ela vai fazer a sua profissão perpétua e na Alemanha ela é transferida para a Holanda, juntamente com a sua irmã Rosa, que também é batizada na Igreja Católica e que prestava serviços no convento. Nesse período, o regime nazista, os bispos católicos dos Países Baixos vão avisar que os judeus vão ser deportados
e vão fazer um comunicado contra a deportação dos judeus. Mas em represália a esse comunicado, a Gestapo ela invade um convento na Holanda e prende Edith Stein e a sua irmã. Ambas são levadas para o campo de concentração de Westerbork e no dia 7 de agosto ela parte para Auschwitz, ao lado da sua irmã e de um grupo de 985 judeus. Por fim, no dia 9 de agosto, irmã Teresa Benedita da Cruz, juntamente com a sua irmã, morre nas câmaras de gás depois de ter o seu corpo queimado. E através do martírio, Teresa Benedita da Cruz recebe a coroa da glória eterna no céu. Se você ainda não viu esse filme sobre a vida desta santa, te aconselho a ver. E é muito bonito nessa altura em que ela está na fila para as câmaras de gás, ela percebe que aquele policial da Gestapo, ele manda uns para a direita e outros para a esquerda, um para a direita e outro para a esquerda. E ela entende, muito inteligente, que ela entende que aqueles que vão para um lado são os que vão ser mortos e os que vão para o outro são os que vão ser salvos. À frente dela está uma criança e ela percebe que justamente a criança vai para o lado que vai ser morto e ela iria para o lado que vai ser salvo. Então ela troca de lugar para permitir salvar a vida dessa criança. Nesse livro, que é o livro mais conhecido dela, A Ciência da Cruz, Santa Teresa Benedita da Cruz diz assim: para que os que creem no crucificado abram-se à porta da vida. Cristo tomou sobre si o jugo da lei, cumprindo plenamente a lei e morrendo pela lei através da lei. Assim libertou da lei aqueles que querem receber dele a vida. Mas eles sabem que só poderão recebê-la se oferecerem a sua própria vida. Porque os que foram batizados em Cristo foram batizados na sua morte. Submergiram-se na vida de Cristo para se tornarem membros do seu corpo, destinados a sofrer e a morrer com Ele, mas também a ressuscitar com Ele para a vida eterna, a vida divina. Para nós, evidentemente, esta vida atingirá a sua plenitude no dia do Senhor. Contudo, já desde agora, na carne, participamos da sua vida se acreditamos. Se acreditamos que Cristo morreu por nós para dar a sua vida. Esta é a fé que nos permite ser uma só realidade com Ele, como membros com a cabeça, e nos abre a torrente da sua vida. Assim, esta fé no crucificado, a fé viva que está associada ao vínculo do amor, constitui para nós a entrada na vida e o princípio da futura glorificação. Por isso, a cruz é o nosso único título de glória. Longe de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quem decidiu aderir a Cristo morreu para o mundo e o mundo para ele. Leva no seu corpo os estigmas do Senhor. É débil e desprezado perante os homens, mas por isso mesmo é forte, porque na fraqueza se manifesta o poder de Deus. Tendo consciência disto, o discípulo de Jesus não aceita não somente a cruz que lhe é imposta, mas crucifica-se a si mesmo. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Suportaram um combate implacável contra a sua natureza, a fim de que morra neles a vida do pecado e dê lugar à vida do Espírito. Porque é esta que importa. Contudo, a cruz não é um fim em si mesma. Ela eleva-se para as alturas e revela-nos as realidades superiores. Por isso, ela não é somente um símbolo, ela é a arma poderosa de Cristo. É o cajado de pastor com o qual o divino Davi sai ao encontro do Golias infernal e com o qual bate fortemente a porta do céu e a abre. Então, brotam as torrentes da luz divina que envolvem todos aqueles que seguem o crucificado. Que o Senhor verdadeiramente venha nos dar essa alegria de sermos capazes de travar essa luta para que a nossa vida se torne uma vida espiritual. O Golias será derrotado e aqueles que seguem o crucificado poderão ser como pequenos Davis que vão na sequência, que seguem o Senhor, o Cordeiro, onde quer que Ele vá. O crucificado abre-nos uma porta. Ele abre-nos a porta da vida espiritual.